em recipientes novos, para que ambos se conservem. Amém? Podeis assentar, que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Tão bom estar louvando ao Senhor, mas uma boa parte de toda a nossa reunião, a melhor parte, de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Queremos estar nessa noite aqui como instrumento da parte de Deus, para trazer uma palavra ao seu coração e ao meu coração também. Porque quando a palavra é lançada, irmãos, primeiro ela fala conosco e depois ela alcança as outras pessoas que estão ouvindo. E Jesus já havia realizado vários milagres, ele estava sendo observado, ele já havia mostrado a sua autoridade sobre a natureza quando ele repreendeu o mar, a tempestade, estando eles ali naquele barco. Ele já tinha expulsado demônios, demonstrado sua autoridade no mundo espiritual, e havia curado paralíticos. E de repente ele está sendo observado de perto pelos discípulos de João Batista e pelos fariseus, os religiosos da época. Eles andavam atrás de Jesus não para aprender as coisas que Jesus tinha para ensinar, mas como um advogado do diabo, Nós estávamos vendo nesses dias, foi declarado santo, mais um santo na Igreja Católica, um jovem de 15 anos, E quando a gente estuda a história da Igreja Católica, diz que quando eles vão canonizar uma pessoa, aí o padre, ele se torna um advogado do diabo, Ele vai procurar provar que tudo aquilo, aqueles milagres que estão atribuindo àquele santo, não é verídico. Então ele luta para provar o contrário. Quando ele não consegue, então canonizam aquele santo. Eles andavam atrás de Jesus, os fariseus religiosos, não para aprender sobre o céu, sobre as coisas novas que Jesus veio trazer, sobre a nova aliança, não. Eles procuravam um defeito em Jesus, pegaram algum erro contra a lei, para declará-lo um impostor. Porque muitos líderes já haviam se levantado, e muita gente havia seguido essas lideranças, quem sabe até acreditando que era o Messias. Mas quando Jesus veio, ele veio diferente, Ele veio conforme as Escrituras haviam falado dele. Tudo que estava escrito acerca de Jesus se cumpriu até o seu nascimento e continuou se cumprindo. Então, eles chegaram a Jesus e disseram: Mestre, temos observado uma coisa, os seus discípulos não jejuam. Nós, os discípulos de João, jejuamos sempre. Os fariseus também jejuam, mas os seus apóstolos, os seus discípulos não jejuam. E Jesus então diz: pode alguém jejuar numa festa de casamento? Na tradição judaica, irmãos, uma festa de casamento, o mínimo que ela duraria eram 7 dias. 7 dias de festa, Então as pessoas acampavam ali naquela região onde havia aquele casamento, e era muita comida, muito vinho, muita alegria, E aí Jesus faz a comparação: pode alguém que foi convidado para estar ali desfrutando, daquela comida gostosa, de todos aqueles doces, de toda aquela alegria, aquele vinho, e estar jejuando? É incoerente isso. Mas ele disse: olha, haverá um tempo que o noivo lhe será tirado, e aí ele jejuará.
Quando, às vezes, a gente lendo o texto, dá até a impressão que Jesus está desencorajando a gente de jejuar, que não precisa jejuar. Não é isso, não. Né? O jejum, ele é necessário para a nossa vida, para obtermos mais de Deus. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nós descobrimos, irmãos, qual a nossa necessidade e dependência dele. O jejum, ele tem a intenção de quebrantar o nosso coração, de fazer com que a gente se torne verdadeiramente dependente do Senhor. Porque quando você consegue dominar o seu estômago, é um grande passo para você dominar a sua carne, não é verdade? Porque de 3 em 3 horas, parece que tem um bichinho roendo ali, você fica procurando uma coisinha aqui, outra coisinha para beliscar, até a hora do alimento normal, seu horário normal de se alimentar, no almoço, janta. Então, no intervalo, tem alguma coisa dizendo para você que você está precisando se alimentar. Então, o jejum, ele vem trazer um certo controle, porque quando você controla o estômago, você começa a controlar a sua carne. Glória a Deus por isso. E Jesus, então, ele começa a contar uma parábola, fazer uma comparação. Ele diz: olha, além disso, o versículo que eu li é o 15, diz: um dia, porém, o noivo lhe será tirado, então ele jejuará. E eu pergunto para os irmãos: será quantas vezes Pedro, Tiago, João jejuaram na ausência de Jesus fisicamente ali com eles, né? Porque eles estavam acostumados, irmãos, qualquer perigo, qualquer coisa, era só chamar Jesus no barco. Quando levantou a tempestade, Pedro correu lá e disse: Jesus, Jesus, acorda! O senhor não está percebendo que o barco vai afundar? E Jesus levantou, repreendeu o vento, mandou o mar quietar e fez bonança. E ele disse: oh, cambada de gente sem fé, né? Aí a gente vai observando assim. Então, qualquer perigo que tinha, lá estava Jesus. Mas Jesus está dizendo: o dia que o noivo for tirado, jejuará. Glória a Jesus. E além disso, Jesus está dizendo: ninguém remendaria, versículo 16, uma roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Se eu perguntar o que é um remendo para os jovens aqui, eu tenho quase certeza que não saberão o que é isso, não é, pastor Luciano? Mas quem nasceu na roça, irmãos, quem nasceu na roça, sabe o que é um remendo. Às vezes a gente olhava na calça das pessoas, dos nossos irmãos, pai, né? Quem trabalhava na lavoura, era quase uma outra calça emendada com retado de tudo quanto era cor, né? Abriu um buraco no joelho, lá estava a pessoa, né? A esposa ou a mãe, costurando ali um retalho diferente para tampar aquele buraco. Parecia outro, vai lá e prega outro, né? Hoje em dia não, descarta, compra outro, é tudo mais fácil hoje, né? Mas, e Jesus está dizendo: ninguém pega um remendo novo e coloca numa roupa velha. Então, se você não sabe o que é um remendo, né, fica difícil compreender o que Jesus está dizendo. Mas ele estava falando, irmãos, sobre o judaísmo, sobre aquela religiosidade, aqueles costumes, porque as pessoas vinham ofertar ao Senhor no templo, né? Colocavam muita moeda dentro do gasofilácio, moedas de prata, de ouro, e traziam ovelhas para serem imoladas ali, festejavam.
E por fim já estavam, as pessoas já nem se preocupavam em escolher uma ovelha saudável, porque a ordem era essa: trazer para o Senhor aquilo que não tinha defeito, que não estava doente, que não tinha nem mancha na pele. Era para escolher o melhor e vir ofertar com alegria ao Senhor. Aí os religiosos acharam melhor ganhar dinheiro com isso. Às vezes as pessoas viajavam muitos dias atravessando o deserto para ir sacrificar ao Senhor no templo. E então as ovelhas morriam no caminho, acontecia acidente, né? E os povos não traziam ovelha porque não tinha, traziam pombinhos, rolinhas, né? Vinham trazendo daquilo que podiam para ofertar ao Senhor. Aí o que eles fizeram? É melhor ganhar dinheiro com isso. Aí já traziam os bodes, as cabras, já amarravam lá no terraço do templo, vestiam as gaiolas de pombo, de rolinhas, e as pessoas chegavam, era só comprar aquilo que estava ali, não tinha custado nada para eles, nenhum sacrifício, né? Nenhuma escolha, nenhuma dedicação, e levavam para ser sacrificado. Um dia Jesus entra lá e vira a mesa dos cambistas, né? E solta pombo e desamarra bodes. E ele estava dizendo que eles estavam fazendo da casa de Deus um covil de ladrões e salteadores. Então as pessoas perderam o temor. Então aquilo que era para se aproximar de Deus, para se alegrar em Deus, agora estava sendo ofertado de qualquer maneira. Quem sabia se Deus estava interessado em receber aquilo ou não, né? Então Jesus estava dizendo, aquilo fazia parte, irmãos, da velha aliança, né? Agora Jesus veio trazer a nova aliança. Todo o Velho Testamento apontava para Jesus. Cada cordeiro sem mancha, sem defeito, e era sacrificado, apontava para Jesus, que ele haveria de morrer sem nenhum pecado. Quando João viu Jesus chegando para ser batizado, antes João já havia falado a respeito dele, mas quando Jesus vai descendo ali para ser batizado no Rio Jordão, João aponta o dedo para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Estava sendo apresentado o Cordeiro que haveria de morrer em nosso lugar. E essa nova aliança, irmãos, essa nova aliança não dava para remendar a velha religião, o velho judaísmo. Não dava. Não tinha cabimento. A ruptura seria maior, seria um desperdício. E ele estava dizendo, e a mesma coisa ele fala a respeito do vinho. Então ele fala uma linguagem que aquelas pessoas entendessem, né? Que para fazer um bom vinho, então era necessário colocar o vinho novo em recipientes também novos, né? Que era feito ali de couro de animais. Então colocava o vinho novo, ele fermentava, mas como o couro era resistente, era novo, ele se expandia sem se arrebentar, sem estragar, sem derramar o vinho novo. Então ele está dizendo, não se coloca um vinho novo no recipiente velho, porque quando o vinho fermentar, o que vai acontecer? Vai arrebentar, vai derramar, vai perder o odre, que não era fácil também de colocar naquela posição para receber o vinho, e além de arrebentar o recipiente, quebrar, estragar, ainda haveria um desperdício, porque derramaria o vinho, né? Ele estava dizendo, irmãos, que a nova aliança, as novidades, as coisas que ele estava trazendo, não tinha como ser encaixado
no judaísmo. Era uma nova realidade. Ele disse: se coloca vinho novo em recipientes novos. E ele estava dizendo que quando o vinho envelhecia, as pessoas nem queriam experimentar o novo, porque dizia que o vinho velho era melhor. Então, se ele quisesse encaixar as novidades que ele trouxe de Deus, a apresentação que ele tinha de Deus, não seria aceito, porque eles nem queriam experimentar, nem queriam participar daquilo que Jesus estava trazendo, porque eles estavam satisfeitos com a religiosidade que eles estavam vivendo, que eles haviam aprendido durante um longo tempo da sua vida. Basta lembrar, irmãos, que Deus não falava com Israel há mais de 400 anos. O último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. Ele profetizou 400 anos antes de Jesus nascer. Eles não estavam preocupados se aquela religiosidade estava agradando a Deus, se aquela maneira de viver, se o que eles estavam fazendo estava alegrando o coração de Deus. Enquanto eu estava pensando nisso, eu fiquei me perguntando: será, irmãos, que nós não estamos também nos acostumando, nos tornando religiosos nesses últimos dias? Não é? Quando o Alisson falou de nós louvarmos a Deus no começo do culto, e fazendo diferente, sem distribuir oportunidades a não ser de adoração, de louvor ao Senhor, o irmão Cleide falou: no começo vão achar estranho, porque a gente já tem uma maneira de fazer, porque todos os dias, irmãos, eu me lembro que eu me converti e eu passei mais de 15 anos nessa denominação, talvez 20. E eu lembro que os hinos, o dia que cantava um hino diferente, tinha alguém para reclamar. Hoje não cantou o hino: nós abrimos este culto. Entendeu? Porque todos os cultos se começavam com este hino. E onde é que fica cantai ao Senhor um cântico novo, né, Giovana? Cantai ao Senhor um cântico novo, apresentai a Ele com louvores, um louvor que saia do nosso coração. Nós pedimos perdão ao Senhor cantando aqui, né? Por louvar a Deus, não com o nosso coração, só com a nossa boca. Nossa oferta mecânica ao Senhor. A gente vem, senta, levanta, louva a Deus, ouve a palavra, vai embora para casa e não muda nada. Não muda nada, nem um entendimento diferente, nem uma ação que possa quebrantar o nosso coração, irmãos. Quando Jesus nos convida para segui-lo, Ele está falando, até que Ele está falando de renúncia. O Evangelho, ele fala de renúncia. Se eu não renunciar a mim mesmo, eu não vou poder agradar o meu Deus. Eu vou estar sempre com esse egoísmo, com a minha vida no centro, e eu preciso me agradar. Se sai alguma coisa diferente para mim, eu vou reclamar, e vou reclamar igual bode na chuva, né? Não, nós precisamos analisar. Paulo, lá no capítulo 12, na carta aos Romanos, se não me engano, versículo 3, ele fala para nós renovarmos o nosso entendimento, para descobrirmos qual seja a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Ou eu aceito o Espírito Santo renovar a minha maneira de pensar, trabalhar na minha maneira de agir, e eu vou entender o que Deus tem para mim, ou vou viver aqui como religioso, morrer sem saber o que Deus quer de mim, sem me ofertar a Ele, sem me colocar como instrumento nas mãos dEle, para Ele usar, irmãos, na sua obra. Encontro com Deus, muitas vezes Ele deixa uma marca. Esses dias eu estava aqui e eu citei, eu não me lembro se foi no domingo ou numa sexta-feira, o encontro de Jacó com Deus. Jacó tinha a promessa de Deus, Jacó tinha feito um voto com Deus. Ele saiu, ele viu o céu aberto, os anjos descendo e subindo numa escada, ligando o céu e a terra. Ele teve visões de Deus. Ele viajou com um propósito para com Deus. Trabalhou 14 anos para casar com a mulher que ele escolheu para ser a esposa dele, porque ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, o sogro dele disse: não, senhor, aqui nós não temos esse costume, não. Você vai ficar com essa mais velha, né? Que não é nada bonita, mas essa é a sua agora. Se você quiser casar com a mais nova, você vai trabalhar mais 7 anos. E como ele amava a Raquel, ele trabalhou mais 7 anos por ela, né? Até o dia que ele se cansou daquela vida longe de tudo que era dele, longe da promessa, longe do projeto de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que ele se levantou com toda a sua família e foi embora. Mas antes de chegar na sua terra, ele teve um encontro com Deus. Muitas vezes o nosso encontro com Deus é só a gente ali no nosso secreto, é só a gente dentro do nosso quarto com a porta fechada, né? Às vezes ele se dá aqui na igreja. Você ouve a palavra, sente o Espírito Santo te dizer: é hoje, venha para Cristo, entregue a sua vida, muda a sua história. Mas tem coisa que Deus faz, né, ali no nosso secreto. Ele se revela para nós. E Jacó deixou todo mundo passar, entrou ali no vale, conhecido como o Vale de Jaboque, e ele lutou com o anjo ali. E quando o anjo perguntou o nome dele, ele disse Jacó. Jacó fazia parte do passado dele, porque Jacó quer dizer velhaco, uma pessoa esperta, uma pessoa que aproveita do outro, né, para enganar, um enganador. Mas quando ele confessa o seu nome, o anjo diz que a partir de hoje tu não te chamarás mais Jacó, mas será Israel, né? Pai das nações. E ele ali, o anjo havia tocado na coxa dele. Quando o anjo vai embora, ele vai embora manquitolando. Ele nunca foi curado. Ele mancou porque o anjo feriu a coxa dele. E ele foi embora, passou o resto da vida dele mancando, manquitolando. Mas teve a vida dele mudada. Às vezes nosso encontro, às vezes precisa Deus dar um toque assim, que às vezes pega a nossa alma, machuca nosso coração, porque a gente já está tão acostumado com a nossa vida, mas Deus quer mais de nós. Porque nós, quer dizer para você que você não é todo mundo, você é especial para Deus. Eu estava vendo um testemunho de um jovem que ele estava na igreja, no encontro de jovens, muitos jovens da igreja dele, todo mundo mascando chiclete, e alguém estava ali com a caixinha de tic-tac, né, e passa uma balinha de menta para um e passa para outro. Aí ele já tinha o costume de não mascar chiclete na igreja, mas ele disse: aí eu vou sentar. Pensou com ele: está todo mundo fazendo isso? Quando ele pega a bala,
o Espírito Santo fala com ele: você não é todo mundo. O que eu tenho contigo, eu não tenho com eles. Porque tem coisa, irmão, que é para você. Deus quer fazer através de você. Deus quer usar você. Aleluia. E quando Deus usa você, o seu abraço cura, o seu sorriso restaura o coração triste. A sua oração é ouvida e Deus vai lá onde precisa estar. Então, nós precisamos, irmãos, abandonar a nossa velha maneira de viver e encarar, meu querido, as novidades que Deus tem para nós. Eu às vezes fico pensando, tem pessoas, irmãos, que ficam esperando, quando Deus mudar a minha situação financeira, aí eu vou servir o Senhor, aí eu vou ficar por conta da obra de Deus. Quando eu casar, aí eu vou fazer a obra de Deus. Ser solteiro é difícil demais. Outros já falam, quando eu separar, aí eu vou fazer a obra de Deus, né? Quando meus filhos crescerem, eu vou fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus com criança é difícil, né? Tá ali ela tá lá o Antônio, que não senta um minuto, não tira o olhar um minuto das enérgicas dele, né? As eletrizadas. Glória a Jesus. Então a gente fala, quando meus filhos crescerem, eu vou fazer a obra de Deus. Quando eu aposentar, aí eu vou fazer a obra de Deus. Meu irmão, Deus quer você hoje. Aleluia. Do jeito que você está. Quando eu mudar de vida, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de usar droga, eu vou para a igreja. Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Vem do jeito que você está. O Senhor é aquele que vai olhar o seu esforço e vai ajudar você a se libertar. Ele sozinho não dá conta de nada. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. É Ele. Mas a atitude de abandonar a nossa religiosidade é nossa, né? Viver o novo que o Senhor tem para nós depende de mim, depende de você. Ele está aí com as novidades de Deus. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ninguém conhece Deus de uma vez, Deus. Todo dia Deus se revela de forma diferente para nós. Deixa Deus se revelar para você, porque Ele tem muito mais do que isso que você está acostumado. Deus tem mais, né? Aprofunda mais. Se você sente que as águas do riacho do Espírito estão só lá no seu calcanhar, cobrindo o seu calcanhar, cobrindo os seus pés, irmãos, caminhe um pouco mais para frente, né? Vá com as águas até o joelho, deixa as águas, continue caminhando, mergulhe até que você precisa nadar, até que não dá mais pé. É assim que Deus quer você. Nessa visão Deus deu a Ezequiel. O anjo media e ele entrava. O anjo media mais 100 e ele entrava. E de repente ele estava nadando naquelas águas. O Espírito Santo é esse ribeiro de águas. E Deus quer a gente mergulhar nessas águas. E quando nós fizermos isso, então vai ser diferente a nossa maneira de servir e de receber aquilo que Deus tem para nós. Não aceite, meu irmão, minha irmã, essa tristeza, essa preocupação, essa ansiedade tomar conta da sua vida. Não deixe. Jesus, Ele é a própria alegria. Ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. E Ele está pronto para morar através do Espírito Santo no seu coração. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém para entregar a sua vida para Jesus, para aceitar a Cristo como Salvador, ou para reconciliar
reconciliar com Ele, né? Às vezes está afastado, está sentindo as águas lá, nem está cobrindo os pés, mas a partir de hoje eu quero mergulhar, Senhor, nas águas do Teu Espírito. Se tiver alguém, vem à frente e deixa Deus mudar a sua história. Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé? Vou falar, não dá para cantar a bondade de Deus hoje, não? Se der, nós vamos cantar a bondade de Deus e nós vamos orar para ir embora, encarar a nossa semana com alegria. Aleluia. Irmão Jonas, vem socorrer aqui, irmão Jonas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero que você coloque diante de Deus aquilo que te aflige hoje. Depois você volta para me contar o que Deus fez no seu interior. Amém? Glória a Jesus. Deixa Jesus mudar a sua vida, porque Ele tem poder para fazer isso. Ele é bom e a sua misericórdia ela é para sempre. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém, Cleito, coloca a música lá para nós cantarmos juntos. Tem alguém lá? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu quero, avisando, vou dando os avisos já, né? Terça-feira nós temos culto de ensino da palavra de Deus, quarta-feira culto de oração, e essa semana será confirmado o nosso culto lá na irmã Edileuza. Estaremos anunciando, e quinta-feira, nossa reunião de mulheres, amém? É isso mesmo, confirmado. Mulheres de Deus, jovens, né? Senhoras, estejam aqui quinta-feira, 7 horas, para nós, aleluia, deliciarmos aqui com a palavra de Deus, com aquilo que Deus já deu para nossa irmã. Pode começar. E nós vamos cantar junto com o irmão Cláudio Luciano e a irmã da Laura. Aleluia, louvado seja Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
com a tua presença gloriosa, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha trabalhar essa palavra em nossos corações e que cada dia nos tornemos servos melhores, cristãos melhores, ó Deus, que nós possamos amar mais, servir mais, ser mais agradecidos, ó Pai, a Ti, porque verdadeiramente o Senhor tem sido bom para conosco. Entregamos nas mãos do Senhor a nossa família, a nossa casa, nossos amigos, nossos inimigos, as pessoas